Olá, como você está? Provavelmente você já ouviu diversas vezes desde criança no início da sua vida escolar sobre o termo fotossíntese, que é algo bastante recorrente em qualquer lugar que tenha como assunto algo que envolva as ciências e a própria biologia. Mas você sabe realmente como o processo da fotossíntese funciona? E sua importância para o indivíduo que a realiza e também para o mundo? Bom, vou tentar explicar de uma maneira mais por cima e meio leve também nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Bioaulas, onde eu tento dar uma explicada por cima em termos e conceitos que eu acho extremamente importante você saber, principalmente se você é um inscrito frequente aqui no canal, já que eu utilizo eles bastante. E como em um futuro próximo eu pretendo trabalhar em alguns conteúdos envolvendo plantas e outros organismos além de animais, acho que falar sobre fotossíntese é algo extremamente relevante e na verdade é algo que vocês já deveriam saber, mas tudo bem. Enfim, geralmente quando você escuta a palavra fotossíntese, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquela explicaçãozinha simples: carbono e água se transformam em energia e glicose. É isso mesmo, acabou o vídeo, gente. Mentira, claro que a fotossíntese acaba sendo algo bem mais profundo e complexo, assim como qualquer processo metabólico ou químico. De qualquer modo, ao decorrer do vídeo vou explicar isso melhor. Mas vocês estão ligados, né, minha gente? Esses vídeos aqui no canal dão muito trabalho de se fazer e estavam me esgotando, quase que literalmente não resolvi dar uma diminuída na frequência por aqui. Mas ainda assim não deixarei de postar vídeos. Na verdade, colocarei ainda mais carinho na hora de produzi-los. De qualquer modo, se você puder interagir com o conteúdo que você está assistindo para dar uma ajuda para o canal, eu agradeço imensamente. Tenham gostado, comentem algo aí caso vocês tenham curtido o vídeo, compartilhe também porque às vezes o YouTube pega pesado com seus próprios produtores de conteúdos e não os divulga. E caso você goste do vídeo, te convido a dar uma olhada nos outros vídeos que produzimos por aqui. Se você curtir, considere se inscrever, acompanhar quem ainda está por vir e receber as notificações. É isso, fiquem com o vídeo. Bom, a fotossíntese é um processo que é possível observar em muitos seres vivos de grupos diferentes. Ela é observada em alguns tipos procariontes, como algumas espécies de proteobactérias, bactérias verdes sulfurosas, firmicutes ou helibactérias, bactérias verdes não sulfurosas. Além dessas também são observadas em cianobactérias, algas e plantas, sendo que as duas últimas já estão localizadas entre os eucariontes. Bom, partindo agora para como funciona a fotossíntese, nós temos alguns elementos chamados de clorofila. O processo acaba ocorrendo um pouco diferente dependendo do ser vivo que a realiza. Mas resumindo esse processo para vocês, é um processo onde o indivíduo transforma energia solar em energia química para sua própria sobrevivência. A fotossíntese é dividida em duas fases: a dependente da luz e a que não depende da luz. A fase que é dependente prende a luz absorvida nas membranas chamadas de tilacoides, que é a membrana externa dos cloroplastos, organelas onde estão as clorofilas nas plantas, e também a membrana externa das cianobactérias. Essa fase, o produto final vai ser algumas moléculas orgânicas utilizadas como fonte de energia, sendo elas o NADPH e a adenosina trisfosfato ou ATP. Também vai ser formado oxigênio e um pouco de água. Tudo isso resultante da movimentação de alguns elétrons por conta da luz solar, vindo da água que é capturada pela planta. Basicamente, o objetivo dessa fase é o acréscimo de um fosfato para a formação das moléculas de energia que acabei de citar e que vão ser utilizadas nas próximas fases, que é a fase onde não é utilizada a luz. A fase que chamamos de ciclo de Calvin, nome em homenagem ao seu descobridor. Nesse processo meio complexo, você vai ter como produto principal a formação de carboidratos e açúcares, principalmente a glicose, que provavelmente irão ser utilizados para formar amido, que é a reserva energética principalmente das plantas. Mas é uma explicação bem por cima que eu acabei de falar, que o processo é bem mais complexo do que parece. A história da fotossíntese no planeta Terra ainda é um tanto quanto discutida pelos cientistas. Só avisando aqui que talvez algumas poucas informações podem estar desatualizadas, porque um dos textos bases desse vídeo é de 2010. Então muitas coisas podem ter mudado e sido descobertas desde então. De qualquer modo, a origem da fotossíntese possui muitas versões diferentes, porém todas ainda muito discutidas e com muitas pesquisas envolvendo. Mas o que podemos dizer é que provavelmente a fotossíntese já era um processo metabólico presente em seres vivos extinta há 3,2 a 3,5 bilhões de anos atrás, que poderia ser observado. Na realidade, não exatamente observado, porque não existiam seres humanos na época, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Poderia ser observado em estruturas chamadas de estromatólitos, que eram formações feitas por grandes colônias de cianobactérias, um grupo de seres vivos microscópicos fotossintéticos. Inclusive, esses estromatólitos ainda existem hoje em dia e podem ser observados vivos em algumas partes específicas do planeta. Mas existem algumas evidências moleculares que mostram que bem provável que os primeiros organismos fixadores de carbono tenham surgido alguns bilhões de anos antes, mas sem evidências fortes o suficiente para afirmar que produziam oxigênio e que eram necessariamente fotossintetizantes. Mas o que sabemos é que muito provavelmente os primeiros organismos que realizaram esse processo surgiram um pouquinho depois da origem das primeiras formas de vida. Eu digo um pouquinho, mas nessa brincadeira vai alguns milhões e até bilhões de anos. Mas não foram o primeiro meio metabólico a existir no planeta, já existiam outros meios antes, principalmente meios heterotróficos.
que precisam se alimentar de outras fontes e não produzem seu próprio alimento. O oposto de autotrófico, nesse caso os fotoautotróficos. De qualquer modo, esses primeiros seres vivos autotróficos eram talvez anaeróbicos, ou seja, não necessitavam de oxigênio para realizar o processo metabólico e a própria fotossíntese, diferente dos seres vivos atuais. Na realidade, essas formas de vida nem toleravam oxigênio, que seria praticamente tóxico para elas. O que sabemos através de evidências geoquímicas é que provavelmente a origem da fotossíntese oxigenada, que é o método atual onde você rouba um elétron da água transformando e realizando alguns processos, e transformando em oxigênio que vai para a atmosfera. Provavelmente se originou aproximadamente de 2 a 3 bilhões de anos atrás. E como sabemos disso, bom, acontece que a fotossíntese, como está no título, mudou a história do planeta e de toda a vida, porque esse processo, além de produzir e jogar níveis altos de oxigênio na atmosfera, também rouba e fixa o carbono da atmosfera, criando um ambiente bem mais rico em oxigênio. Sim, basicamente o oxigênio que você respira, e praticamente todo o oxigênio da atmosfera, sempre foi e é resultado do processo metabólico de algumas formas de vida, e não necessariamente plantas. Vocês já ouviram aquele termo de que as algas são os pulmões do mundo? É exatamente por essa razão, porque o oxigênio que a gente respira, ele é fruto de muitos indivíduos, não plantas, não necessariamente plantas, tanto que falar que a Amazônia é o pulmão do mundo é um pouco errado, porque não é só a Amazônia que produz, mas a maior parte do oxigênio que nós consumimos vem de algas. E provavelmente esses organismos antigos eram procariontes, como sendo bactérias e outros tipos de bactérias também. Tá, mas e como a fotossíntese veio parar dos eucariontes, como as plantas? Ou basicamente a fotossíntese é realizada graças a alguns elementos chamados de clorofilas, estruturas verdes que dão a cor verde para algumas formas de vida que realizam esse processo metabólico. A questão é que em seres eucariontes fotossintéticos como as plantas, a clorofila está localizada em uma organela chamada de cloroplasto, que é onde é realizada toda essa química maluca que eu expliquei mais ou menos como funciona. Só que essas organelas têm uma característica muito peculiar se compararmos com as outras. Ela tem DNA e RNA próprias, sendo capazes de sintetizar proteínas, além de se multiplicarem também. E o cloroplasto lembra muito, em questão de estrutura, aparência e sabe o quê? Uma cianobactéria. Acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Nesse momento entramos em uma teoria que ganhou muito corpo com os trabalhos da pesquisadora Lynn Margulis, a teoria da endossimbiose. Inclusive eu perguntei para vocês na aba de comunidade se vocês sabiam o que era, boa parte respondeu que não. E eu pretendo também fazer um vídeo melhor mais pra frente, mas enfim. Apesar dos trabalhos da Lynn serem mais voltados para a mitocôndria, ela também se encaixa nos cloroplastos. Mas o que acreditamos é que os cloroplastos na verdade eram uma cianobactéria que acabou sendo engolida por uma espécie de célula ancestral e não foi digerida. Em compensação, achou um espaço muito bom para sobreviver dentro da própria célula, e a produção dos elementos produtos da fotossíntese favoreceram muito na sobrevivência dessas células, criando assim uma relação onde você tem um indivíduo vivendo dentro do outro e os dois se favorecendo por conta disso. Então tanto as células quanto cloroplastos primitivos começaram a se multiplicar juntos e criaram basicamente um ser único conforme os anos foram passando. E essa é a teoria da endossimbiose, que provavelmente explica a origem da fotossíntese das células eucariotas. Agora apenas deixando uma pequena curiosidade aqui, nenhum animal é capaz de produzir cloroplastos ou clorofila, mas algumas espécies de lesmas marinhas no clado sacoglossa conseguem roubar os cloroplastos de algas em um processo chamado de cleptoplastia, onde elas depois o armazenam para utilizar produtos da fotossíntese em período de escassez. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam para poder receber a notificação do que está por vir e ative o sininho também, interajam com o vídeo e até mais.